Graça e paz, amados irmãos, aqui é o Francisco Facundo. Bem, irmãos, vamos trazer um vídeo hoje, um tanto quanto polêmico, mas eu quero procurar ao máximo ser esclarecedor. É sobre o nome de Deus. Tem surgido aí uma nova seita aí, a respeito do nome de Deus, que dizem eles que nós temos que chamar Jesus de Yoshua e que o nome Jesus é um nome pagão e vem do latim lesus, que significa porco da terra. E que esse nome foi criado pelo catolicismo romano. E que hoje todos aqueles que usam a expressão Jesus, o nome Jesus, estão pecando. Aonde dos homens que mais tem retratado e botado adiante esta interpretação é um homem chamado Romilson Ferreira. Não somente ele, mas talvez um dos mais conhecidos seja ele. E seria mesmo, irmão, pecado chamar Jesus de Jesus? Né? Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Bem, irmãos, para isso nós vamos ter que pegar um pouco do teor histórico, né? Em primeiro lugar, nós temos que ver uma coisa, que aonde se é falado o nome Jesus é nos evangelhos e nas epístolas. Mas primeiramente se inicia pelos evangelhos. Nós temos que ver que os evangelhos, em primeiro lugar, todos eles foram escritos em grego. Não há nenhum evangelho escrito em hebraico. Então, irmãos, o evangelho foi escrito primeiro em grego e depois ele foi transcrito para o latim. Então, irmãos, para você entender um pouco melhor. Porém, nós temos que ver que o Novo Testamento, como eu já disse, foi escrito primeiramente em grego. E depois ele foi transcrito para o latim. A palavra Yeshua significa Javé é o Salvador. Era um nome comum da época, tanto que a gente não vê que somente o nosso Salvador recebeu o nome de Jesus. Nós podemos ver o nome Josué também significa Jesus, Javé é o Salvador. A palavra Jesus e Josué são a mesma coisa. Nós podemos ver também que surge um mago chamado Bar Jesus, ou seja, o nome Jesus era um nome comum da época. Então, a palavra Yeshua no hebraico significa Javé é o Salvador. A palavra Jesus em grego significa Jesus, que significa Javé é o Salvador. E no latim é Jesus, que também vai significar Jesus é o Salvador. Porém, aqui é que vem o equívoco. Porque muitos, quando vão no Google Tradutor, a palavra Jesus vai dar o quê? Le é terra e Zus significa porco. Aí muitos dizem, é porco da terra e não pode chamar de Jesus. Porém, nós temos que entender uma coisa, irmão. Quando muda, não é que é traduzido, mas é transcrito em uma língua para outra, não é que vai ter traduzir e ter outro significado. O significado vai continuar sendo o mesmo. Apenas quando muda para outra língua, são colocados fonemas que venham ser semelhantes àquele outro nome. Deixa eu dar um exemplo. No hebraico é Yeshua, no grego é Jesus, no latim é Jesus, no português é Jesus, no inglês é Jesus, mas todas essas palavras elas têm que continuar com o mesmo significado. Javé é o Salvador. Não pode a palavra em português ela ter outro significado, sendo que em latim tem outro significado, sendo que em hebraico tem outro significado, sendo que é a mesma palavra, apenas transcrita para outra língua. E aí que está o equívoco. Mas aí fica a pergunta, mas a palavra quando nós vamos no Google Tradutor não aparece Jesus, que significa porco da terra? E agora, como que explica isso, irmão? Bem, para explicar isso, irmão, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que ver que existem palavras que são semelhantes, que quando elas mudam para outra língua, elas são semelhantes, porém em contextos diferentes. Aqui no nosso português nós temos palavras que são semelhantes, mas de contextos diferentes. Deixa eu dar um exemplo. A palavra cumprimento. Eu estou te cumprimentando. Mas também eu posso dizer, esta mesa tem este comprimento. Ou seja, é a mesma palavra com dois sentidos diferentes.
E também em mudança de países existe também palavras que são semelhantes, mas de contexto totalmente diferente. Eu vou falar uma palavra aqui em português. E por favor, irmãos, isso aqui é muito sério, vocês não pensem que eu estou falando um palavrão, pelo amor de Deus. É uma palavra que no Brasil ela é um palavrão, mas que em Portugal ela tem outro sentido totalmente diferente. Aqui no Brasil, uma mulher for chamada pela palavra rapariga, ela vai estar sofrendo escárnio como uma mulher vulgar, como uma mulher prostituta, como uma mulher promíscua. Isso é que significa essa palavra. Porém, essa palavra em Portugal, ela tem um significado de moça, de jovem, de donzela. Ou seja, é a mesma palavra, mas com contextos diferentes quando muda de um país para o outro. Se você falar essa palavra aqui no Brasil, vai soar como isso, como uma mulher prostituta, como uma mulher promíscua, é tido até como um palavrão. Mas se você for em Portugal, é bem comum você ver as pessoas falando isso, entre outras palavras. Ou seja, irmãos, nós vemos que esse entendimento das pessoas é um equívoco. E eles vão para as escrituras, né? Onde tem muitas passagens que falam sobre o nome de Deus, né? Sobre o nome de Deus, sobre o nome de Deus. Porém, a gente tem que ver que quando muitas vezes está falando do nome de Deus, não está falando somente do nome, mas está falando da essência, da pessoa de Jesus. Quando diz assim, nenhum nome, outro nome há. Não significa que é só falar aquele nome. Ninguém, irmãos, vai ser salvo só por falar o nome de Jesus. Está relacionado ao coração. A pessoa clamar por Jesus não é simplesmente clamar por Jesus. E não simplesmente falar no nome no original. Nós estamos no Brasil, nós não precisamos estar falando no original. Da onde, irmão, que Jesus só vai ouvir, Jesus só vai perdoar os nossos pecados se nós chamarmos esse de Yeshua no original. Isso não tem nada a ver. A questão de você clamar a Jesus, buscar Jesus e nenhum outro nome há salvação está relacionada à pessoa dele. Não pelo simples fato de alguém chamar ele pelo original. Se a pessoa, irmão, não foi escolhido de Deus, se a pessoa não tiver comunhão com Deus, ele pode chamar Jesus pelo original, pode chamar Jesus de Yeshua, de Jesus, pode chamar Jesus de qualquer dessas línguas, meu irmão. Não vai adiantar de nada. Então eu acho que isso é um tipo, irmão, de judaísmo sendo acrementado no Novo Testamento e aí enganando muitas pessoas. Pegam muitas passagens onde tem o nome de Deus e vão criando toda aquela doutrina, né? E um exagero muito grande. Tá bom, irmãos? Então eu espero que esse vídeo tenha sido um tanto claro a respeito do nome de Deus, tá bom? Foi uma coisa um pouco didática, mas eu espero que vocês tenham entendido. Em nome de Jesus, amém.